estimado Padre Adenailton, querido povo de Deus da Paróquia Imaculada Conceição de Mambaí, queridos internautas que nos acompanham nas nossas mídias diocesanas. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviastes. O Espírito Santo, através dos seus dons e carismas, quando aceito no coração humano, ele produz a unidade. É próprio do Espírito de Deus unir, fazer comunhão, trazer a paz, trazer a concórdia. É da natureza do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, produzir os efeitos positivos de uma harmonia, de uma satisfação, de uma comunhão profunda entre as pessoas e o próprio Deus. Nesta semana nós rezamos para que um dia os cristãos sejam um, como o Pai é um. É um pedido de nosso Senhor. Que haja união entre os que creem em Cristo. Hoje é um colchonil de retalhos o mundo cristão. Em razão das divisões, das diferentes vertentes cristãs que foram saindo da igreja. E a gente precisa rezar para que um dia antes da volta de Jesus, os cristãos possam formar um só corpo, adorando o único mesmo Deus, sob a guia de um só pastor. O Espírito de Deus, contrário ao espírito humano, ele é um movimento de derramamento de amor. O Espírito Santo, ele é representado por esses raios de bondade que emana dele para atingir todos os que querem a luz, para que todos sejam reunidos no grande amor de Deus. O nosso espírito humano é diferente. O nosso espírito humano, ele provoca divisões por causa do orgulho, da vaidade, da soberba. Nós somos assim, porque o pecado nos alcançou. Adão e Eva foram criados por Deus, nossos primeiros pais, para viver a harmonia. E se nós lemos o início da Sagrada Escritura, o livro do Gênesis, no meio daquele caos que Deus estava formando, de repente o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a escuridão da terra, e tudo foi tomando forma, porque o Espírito conduz à harmonia e à luz. Nossos primeiros pais foram feitos sem a malícia, com uma pureza imensa no coração. Mas o tentador, o espírito da divisão, o espírito do mal, Satanás, vai agindo a tal ponto de inocular a peçonha, o veneno do orgulho, da desobediência na vida de Adão e Eva. E ali o jardim do Éden, que era a harmonia, a paz e a comunhão, tornou-se algo quebrado. Imaginemos uma jarra bonita que quebra. Você ajunta os cacos, emenda,
mas não fica como antes. Está ali os sinais daquele acidente. Então a humanidade se torna um amontoado de cacos, dividida, triste. O próprio Deus fala: você, serpente, será pisada pela mulher, mas ferirás o seu calcanhar. Você, Adão e Eva, morrerás. Terás a morte como grande drama, e nós estamos nesse drama. Foi preciso que nosso Senhor Jesus Cristo, sob o qual pairou o Espírito Santo, o Divino, realizasse, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, a obra da redenção humana. E isso teve um preço de sangue. Se a primeira aliança foi quebrada pelo orgulho, a nova aliança é reatada pela humildade, do derramamento do sangue, da entrega, da morte, do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, diante do mistério do divino que nós celebramos nesta novena, é preciso que nós tenhamos uma postura de homens e mulheres coerentes e que a gente possa perguntar: a qual espírito a minha vida serve? A qual espírito que eu estou servindo? O meu, que nasceu pagão, orgulhoso, cheio de jactância, de pecado, de soberba? Ou o espírito das trevas, que é o autor de todo o precipício e imundície no mundo? Ou o Espírito de Deus? A festa de Pentecostes é um convite para que nós possamos obedecer ao Espírito Santo de Deus, que vamos celebrar solenemente no domingo, neste evento extraordinário do Pentecostes. A festa do amor à lei de Deus, a nova lei, a nova criação estabelecida por Jesus. Assim, meus irmãos, como católicos, somos chamados a obedecer a esta palavra de Jesus, que promete o Espírito e realiza a promessa, derramando o Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja. O que é que o Espírito quer de nós, no meio dessa escuridão do mundo, desse mundo tão perverso que nós estamos vivendo, num mundo que cada vez mais foge de Deus, um mundo que serve o espírito da carne, o espírito do pecado, das drogas, do alcoolismo, do adultério, do homossexualismo e de tantas misérias que o mundo vai vivendo e vai a esse mundo se entregando cada vez mais na tristeza e na dor. A pessoa sem o Espírito Santo, ela se torna uma escuridão que anda. O Espírito Santo ausente do coração humano causa a maior tristeza, a maior desolação, porque quem não tem o Espírito Santo na sua vida, nem morrer sabe. Na hora da morte, é um drama, é uma tristeza, é algo extremamente negativo. Diante dos que sofrem, não tem sensibilidade. Na família, não tem aquela doação. Porque Deus é sempre esse movimento de entrega, de doação. O Espírito doa os seus raios de luz, que são os seus dons sobre nós.
Quem não tem o Espírito Santo quer só para si as coisas, não pensa no outro. Quem não tem o Espírito Santo é tão fácil separar, é tão fácil pedir o divórcio, abandonar o matrimônio, esquecer os filhos. Quem não tem o Espírito Santo mergulha com tanta facilidade nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, na pornografia, que tanto mal tem feito à humanidade. Uma pessoa mergulhada na pornografia, ela se torna vazia. É como um bambu, bonito por fora e ocado por dentro. Não tem nada dentro. Vai morrendo o amor. A pornografia mata o amor e estabelece o egoísmo, o aproveitamento, as tendências mais horríveis e variáveis possível. Daí, meus irmãos, ser necessário que nós escutemos a palavra de nosso Senhor, para que nós possamos conhecer o amor do Pai. O Papa Paulo VI, santo, na década de 60, ele disse que a igreja não precisa muito de doutores, a igreja precisa de testemunhas, de gente que sai à rua e as pessoas olham para ele e dizem: ele é justo, é uma pessoa religiosa, é uma pessoa do bem, é um homem que ama a família, é uma mulher que ama a família. Esse casal de namorado é um exemplo na cidade, porque tem o testemunho do Espírito Santo no coração. Como dizia um bispo velho falecido, arcebispo de Goiânia, Dom Fernando dos Santos, Gomes dos Santos, a igreja não precisa de padres doutores, mas de padres pastores, de sacerdotes cheios do Espírito Santo, que cuida das almas, que leva as almas a Deus. Isso é o Espírito que faz. Você pai, você mãe, se vocês têm o Espírito Santo no coração, vocês terão muito mais condições de educar bem os seus filhos para Deus. Muitas famílias não educam mais os filhos, não ensinam mais os filhos a religião. Deixa tudo à vontade, atendendo ao falso psicologismo, que você tem que deixar a criança livre, que você não pode impor costumes, valores aos filhos. Isso é uma tristeza. Isso é sonegar o caminho da felicidade aos filhos. E se você me pergunta, bispo, o que é a felicidade? Eu respondo com a filosofia de Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, em que os gregos chamavam a felicidade eudemonia. E se você ler Aristóteles, ele diz: a felicidade está na prática da virtude. O que é o homem? É o virtus, é a pessoa virtuosa. Hoje não se ensina mais as virtudes na escola. Às vezes na catequese fala, mas nem na catequese não se prima muito mais pelas virtudes, porque acho que isso é moralismo. Você tem a virtude da fé, da esperança e da caridade como as virtudes cabeça do corpo. Depois as outras virtudes, da paciência, a virtude da solidariedade, a virtude da prudência e por aí vai. Há uma sonegação dos valores. E se vocês, famílias,
Se vocês, famílias, não dar aos seus filhos uma formação religiosa firme, não impor os limites aos seus filhos, eles crescerão como filhos fracos, porque os pais são fracos e facilmente mergulharão na escuridão das drogas, da prostituição, da infame ideologia de gênero, e não serão nada. Os pais cristãos precisam ser pais fortes, um pai e uma mãe firmes, que têm os corações alicerçados na força divina do Espírito. O nosso Deus é o Deus da fortaleza. O Espírito Santo, meus irmãos, produz em nós a força e prepara os nossos corações para serem verdadeiros monumentos de virtudes, de honestidade, de firmeza, de bondade, de ciência, de conselho, de temor de Deus. Tudo isso nós precisamos abrir o nosso coração para conquistar do Divino Espírito Santo. Aí sim você vai ser uma testemunha. Quantas vezes na igreja nem os sacerdotes servem de testemunha cristã no mundo? Quanta miséria! Pais que não servem de testemunhas para os seus filhos, autoridades que não têm testemunho nenhum. Veja o nosso Brasil, as nossas autoridades. Qual a religiosidade desse povo? Por que há tanta corrupção? Porque não tem mais o Espírito Santo no coração dessa gente, só pensa em dinheiro. Rouba, vai preso. Depois tem os outros que não têm também o Espírito Santo, que soltam os que roubam. E por aí vai. A desonestidade, a falta dos valores, a falta da firmeza de Deus no coração das próprias autoridades do país, de leste a oeste, de norte a sul. Homens fracos na virtude. Quantas autoridades nós temos Brasil afora que estão cheias de processos de corrupção? Como você vai obedecer essas autoridades? Quantas dessas autoridades que já não sabem nem quantos casamentos já teve? Então nós precisamos formar hoje, começar hoje, a formação dos nossos filhos para que eles sejam homens e mulheres virtuosos. E a virtude é o Divino Espírito Santo que nos concede. Vocês vejam esta luta do apóstolo Paulo, esse sofrimento, porque ele, na força do Espírito, dava o seu testemunho. Foi preso, foi massacrado, foi martirizado por causa da verdade, por causa da santidade. E Jesus quer de nós que nós sejamos homens e mulheres cheios da glória divina. Sem Deus, o mundo nunca terá um rumo bom. E a gente sabe disso. Hoje querem tirar Deus de tudo, da escola, da política, da cultura. Quantos sacrilégios, quanta cristofobia. Hoje mesmo eu via uma caricatura de Cristo, vestido de mulher, a imagem de um homem deformado.
com um cigarro de maconha na mão, com a estampa do comunismo no peito. Que tristeza, que horror. Cristo não é isso. A gente vê o desprezo pelas coisas de Deus. Quantas dificuldades a igreja vive nos nossos tempos. Tem uma cidade, nós estamos construindo uma igreja, todo dia tem um processo contra a construção. Aí você vai lá e mostra, tá certo. Vem outro processo, vem outra denúncia, porque é a igreja. É uma tristeza. Você quer fazer a torre da igreja? Não, não pode, porque vai tampar a vista. Antigamente se fazia as igrejas com as torres altas, para todo mundo passar e olhar a torre da igreja e lembrar, a igreja me aponta para o céu. Você podia ter os sinos da igreja que tocavam. Hoje você coloca um sino na igreja, logo vem o Ministério Público, vem o juiz, vem não sei mais quem, prendendo, mandando tirar o sino da igreja, porque está incomodando as pessoas, enquanto que o balado do sino, o barulho, o chamado, o som do sino, é um convite à eternidade, mas não pode. Mas você tem o som automotivo, que passa a noite toda nas cidades, disparando os alarmes dos carros, quebrando os vidros das casas, mas ninguém fala nada. Você vai fazer qualquer um trabalho da igreja, uma festa da igreja, é tanta gente para denunciar, vem Ministério Público, vem Conselho, vem não sei mais o que, para proibir as festas da igreja. Mas não se proíbe os pancadões, as festas imundas, escondidas que transmitem o vírus. Não transmite, não proíbe. Tudo que é da igreja hoje é difícil. Os bares estão todos cheios. Os aviões, eu viajei no mês de julho. Não tinha um lugar vazio no avião. Tudo junto, todo mundo junto. Aquela coisa, aquele banco de avião que custa caber a gente que é mais gordo, né? Você vai ali imprensado, o outro fungando do seu lado. Tudo cheio. Os ônibus, tudo cheios. Mas a igreja é vigiada. Volta e meia tem paróquias nossas que alguém de dentro da igreja, católico, falso, mentiroso, que não tem o Espírito Santo no coração, olha, tem muita gente da igreja, liga para a vigilância sanitária, de dentro da igreja. Isso foi feito em Formosa. Uma igreja daquele tamanho tinha 40 pessoas a mais dos 30%. Uma pessoa de dentro da missa, que vai pagar diante do juiz de Deus. Ligou, o padre celebrando a missa, vigilância sanitária contando o povo dentro da igreja. Contando, enchendo a paciência. É o fim da picada. É a obscuridade. Como se a igreja fosse o lugar da lepra, não só do vírus da peste chinesa, mas o lugar da lepra. Desde o ano passado, nunca deixei de celebrar e de andar na diocese, de atender confissões, de visitar doentes, nunca deixei. E não peguei a peste até agora. Até agora não peguei a peste. Porque eu acho que na igreja não se pega a peste. Até hoje não vi ninguém dizer, não, eu peguei a peste na missa. Mas para grande parte das nossas autoridades, a igreja é o lugar da lepra. Porque é uma perseguição a tudo que é de Deus nesse mundo nosso. Você não pode falar mais de Cristo nas escolas. Você não pode mais ter um alto-falante na torre da igreja para passar a música da Ave Maria às 18 horas. Você não pode. Você não pode fazer uma igreja com torre. Ó confusão.
tudo é uma perseguição aos dons do Espírito Santo. Mas sabe o que me consola? Essa gente que hoje percebe a igreja, que sapateia em cima da igreja, mandando fechar igrejas. Isso é uma vergonha. Quem fecha a igreja é o bispo. Qualquer prefeito hoje manda fechar as igrejas. O meu consolo é porque existe o cemitério. Essa gente acha que nunca vai morrer, que são eternos. Vão todos virar cinza e apodrecer lá no cemitério. Aí a alma não sei aonde que vai. Eu não sei onde vai a alma de gente que não respeita as coisas de Deus. Gente que não ama o Espírito Santo. Autoridades que durante essa pandemia, que muitos chamam também de fraudemia, têm entrado nas igrejas e feito padres parar a missa. Lá em Formosa nós tivemos uma autoridade que recomendou que as igrejas ficassem lacradas, fechadas, 24 horas. Eu vou obedecer uma agressão dessa? De maneira nenhuma. E ainda mais, a missa só pode ser virtual e o padre só tem que ter uma pessoa junto para ajudar. Essa autoridade é obscura. É uma autoridade que nem sabe o que é a igreja, mas me consola saber que ela um dia vai morrer. Vai encontrar a morte. Quem sabe, no final da vida, haja um despertar para os carismas do Espírito Santo. Todos morrem. Os juízes do Supremo, governadores, prefeitos, prefeitas, senadores, deputados, promotores, todas as autoridades morrem e vão morrer. E vão prestar contas diante de Deus daquilo de bom que fez e das arbitrariedades praticadas. Porque tem muita gente que assusta com as mortes e fala tanto e grita tanto, mas é gente que não tem um pingo de amor pelos pobres. Gente corrupta, mentirosa, que a própria vida fala quem é. Como diz um grande filósofo aqui do Brasil, que eu esqueci o nome agora, que o Brasil precisa encontrar de novo o bom senso. Falta o bom senso. E o bom senso, o Espírito de Deus nos dá para lidarmos com a nossa família, com as nossas obrigações sociais, com a nossa caridade para com os pobres, com a verdade. Falta a verdade. E a verdade, ela não está na cabeça dos homens. Ela não está na filosofia dos homens. A verdade, meus irmãos, está no coração de Deus, porque Deus é a verdade. E só quem tem fé profunda sabe entender o que é a verdade. É o que nós precisamos, o bom senso para que nós possamos conhecer esta verdade, deixar que a nossa vida seja conduzida por ela. Essa verdade que é Cristo, que o Espírito de Deus coloque em nosso coração o amor e o desejo de conhecer o Cristo, de aceitar Jesus na nossa vida, porque só Ele dá sentido à nossa existência. Do contrário, não. Quem não tem Cristo não tem nada. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Jesus, quem é convertido, não fica louco atrás de corrupção, atrás de dinheiro, atrás de fama,
atrás das coisas que passam. Quem tem Cristo carrega a sua cruz e sabe que o divino é a força que vem do coração do Cristo ressuscitado e do coração do Pai, para não deixar que os nossos pés conheçam a estrada escura do pecado, da morte e da tristeza. Que esta novena, meus irmãos, seja um tempo para a gente rever a nossa vida diante de Deus na força do Espírito. E que ela, a Imaculada Conceição, a Virgem, nos leve a Cristo. Ela que é a esposa do Espírito Santo, interceda por nós, para que na nossa vida haja um Pentecostes permanente, que o nosso coração seja um permanente cenáculo, onde as labaredas, o fogo do Espírito, possa estar presente, como esta chama do círio pascal, que não se consome. Que os nossos corações sejam corações verdadeiramente iluminados pelo Divino Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos em pé, façamos a nossa prece comunitária. A nossa resposta será: Senhor...